Assim de repente, conseguem pensar em 15 utilidades diferentes para uma fita adesiva deste género numa situação de sobrevivência? Eu consigo. E é por isso mesmo que vos trago hoje este vídeo para vocês, onde vos vou demonstrar 15 exemplos ou 15 utilidades diferentes que uma fita deste género, chamada duct tape ou silver tape, como chamam os meus amigos brasileiros, pode ter numa situação de sobrevivência. Obviamente terá muito mais utilidades do que estas. Estas para mim são talvez as 15 principais que eu me lembrei, assim de repente. E se falarmos numa situação do dia a dia, muito mais ainda utilidades terá. Mas em sobrevivência tem pelo menos 15 utilidades e, como irão ver, estas 15 utilidades permitem-nos ajudar a cumprir cada uma das 7 necessidades de sobrevivência, algumas delas de várias formas diferentes, e ainda nos permitem mais umas coisas. Por isso é que para mim a fita adesiva duct tape tem uma importância tal que faz parte dos 10 elementos mais importantes de um kit. E se vocês não a transportam com vocês, na minha opinião, estão a fazer alguma coisa mal. Para mim uma fita destas tem a mesma importância ou mais que uma serra dobrável ou uma lanterna, por exemplo. Vai ser um vídeo recheado de imagens explicativas e demonstrações práticas de cada um dos exemplos. Por isso, acho que vocês vão gostar. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante dos craft e técnicas de sobrevivência. Até já! Tenho aqui já um rolamão e então, no fundo, a duct tape é uma fita deste género. Há em várias cores, há cinzento, que é mais comum, há preta também, mas é algo deste género. Se vocês repararem, veem os quadrados, espero que consigam ver os quadrados na própria fita, parece quase uma rede, e é isto, passa aí, e é isto que faz a duct tape uma fita tão resistente. É das principais características que ela tem, é a sua extrema resistência e extrema aderência às mais diversas superfícies, ao contrário de outras fitas. Há fitas também assim largas como esta, daquelas fitas, por exemplo, de fechar caixas de cartão. Esqueçam, uma porcaria, não vale nada. Isto é que é duct tape. Aliás, até custa a sair, como estão a ver. Forma uma espécie de uma rede, vê-se mesmo, eu pelo menos consigo ver. Depois, a própria duct tape varia consoante a marca, tal como eu comecei por dizer no início deste vídeo. Há marcas melhores e há marcas piores. No caso dos Estados Unidos da América, decididamente a melhor marca, segundo o que a maior parte do pessoal diz, é a Gorilla Tape. Até tem a imagem assim de um gorila. É que eles dizem que, sem sombra de dúvidas, é a melhor de todas, bate a concorrência. Marcas à parte, esta é da Patex, é a que eu considero cá em Portugal a melhor marca de duct tape. Okay? Porquê? Para já, por experiência própria. Existe outra que é da Tesa, que, quanto a mim, deixa muito a desejar, principalmente a nível de aderência. A nível de resistência andam mais ou menos uma a par da outra, mas a nível de aderência, nem de longe nem de perto, tem a ver com esta. Basicamente são as duas que existem cá em Portugal, que eu conheço, assim, as principais, é a Tesa e a Patex. Aliás, a própria embalagem diz aqui Patex Power Tape, diz aqui 1001 usos, lá está. Esta era a embalagem onde vinha. E depois aqui atrás, o que eu gosto bastante de ver em qualquer produto é as especificações. O produto, quando não traz especificações, deixa logo muito a desejar. Por exemplo, a da Tesa não traz qualquer tipo de especificação a nível das capacidades que tem, e isso é mais outro motivo para eu não gostar muito dela. Mas esta aqui diz aí a temperatura de funcionamento é entre 5 graus negativos e 70 graus positivos, é quando ela funciona melhor. Tem aí a tensão ou o peso que aguenta por cada camada, a resistência que tem. A nível de comprimentos que esta fita tem disponível,
temos 5 metros, que para mim considero um comprimento relativamente reduzido, principalmente para trazer para o meio do mato. Acho que há certas tarefas, como por exemplo fazer os recipientes que vocês me viram fazer, é curto, não chega. Gasta-se 5 metros, gastam-se muito rapidamente se tivermos uma situação de emergência. Depois existe uma de 10 metros, assim, parecida com isto, e existe uma de 25 metros. Está aí o desenho da constituição da fita, tem 3 camadas, uma delas uma espécie de uma rede que confere bastante a resistência. Dá cá? Obrigado. Viram? 3 camadas. É o que eu gosto. É precisamente disto, quando um produto traz as informações específicas. Outra boa marca de fita adesiva duct tape, que eu me lembrei entretanto, é a 3M. E como podem ver aí nas imagens, diz mesmo duct tape na própria fita. É bastante boa, normalmente vende-se no Lidl, salvo erro, a cerca de 3€, até é mais barata que as outras, mas é muito boa. Normalmente vem em rolos de 25 metros e melhor ainda é que existe em várias cores diferentes, não só cinzento e preto, mas também cores como por exemplo laranja fluorescente, amarelo fluorescente, o que nos vai, para além de todas as funções para as quais a fita adesiva serve, ainda nos vai auxiliar bastante em tarefas como a sinalização, e eu vou-vos demonstrar isso mais à frente no vídeo. Esta, neste caso, lá está, 3M, neste caso já só tem para aí 10 metros, porque eu já a utilizei bastante, mas normalmente vem em rolos de 25 metros. Existem 1001 exemplos ou 1001 funcionalidades para as quais podemos utilizar a duct tape e, começando, por exemplo, mais ou menos por ordem de prioridades, para facilitar aqui o meu raciocínio. Se começarmos pelo abrigo, que normalmente é a primeira prioridade, abrigo, não é preciso dizer mais nada. Obviamente, se estivermos a falar da construção de um abrigo natural, apenas com materiais naturais, se tivermos que construir uma estrutura e não tivermos corda, ou tivermos muito pouca corda e ela já estiver acabada, mas a estrutura ainda não estiver concluída, obviamente que se tiverem um rolo com comprimento adequado, podem utilizar a duct tape para concluir a vossa estrutura, ou inclusivamente para fazer um abrigo de raiz só com duct tape. Unem os ramos nos pontos que têm que unir, juntam 2 ramos, umas quantas voltas, 4 ou 5 voltas é o suficiente à volta daquilo, já está. Isto basicamente permite-nos construir qualquer tipo de estrutura, seja por exemplo uma espécie de umas escadas com 2 troncos compridos e uns assim atravessados a servir de degraus para conseguirmos subir para o topo de umas árvores, se quisermos construir um abrigo no topo das árvores, assim numa plataforma elevada devido aos animais selvagens, ou para conseguirmos, por exemplo, com essa espécie de escada, pô-la de forma a atravessar um rio ou algo do género que tenha muita corrente. No caso, por exemplo, do Brasil ou África, onde existem certos animais selvagens bastante perigosos, tigres, onças, inclusivamente cobras de grande porte, etc, etc, convém às vezes termos um dispositivo que nos permita manter uma boa distância no caso de um ataque. Mais uma vez, uma faca, agarram num tronco com 2 ou 3 metros, põem a faca na ponta da forma que querem, agarram na duct tape, umas quantas voltas à volta do pau e do coisa e da faca para prender isto bem, e a faca fica firmemente segura e dá-vos uma espécie de uma lança com 2 ou 3 metros a seguir a nível de fogo. Será que a duct tape nos ajuda na prioridade do fogo? Por acaso até ajuda. Eu vou-vos mostrar isso agora mesmo. Ora, então observem isto. Vou aqui tirar uma fita para aí, sei lá, com uns 10 cm de duct tape. E o que eu vou fazer, pelo menos esta é a maneira que eu costumo fazer, é dobrá-la toda sobre ela própria. Isto tem 2 motivos. Em primeiro lugar, porque acho que é muito mais fácil acender assim. Por experiência, acho que é mais fácil. Não é só acender, é mais fácil acender e a chama manter-se a arder. Tenho 2 tiras deste género. Agora, vou aqui agarrar num pau, deste género, que me vai ser útil para usar a duct tape numa posição onde ela continua a arder. Então vamos lá a isto.
Tal, já está. Vou usar aqui. Eu não gosto nada quando ela se começa a dobrar, a dobrar sobre ela própria. Porque ela apaga-se. E também temos de ter cuidado com o vento, porque à mínima brisa, isto quando ainda não está a arder bem, apaga-se. Vou tentar manter isto assim, sem se dobrar. Posso pôr agora a outra aqui por cima. Proteger do vento é extremamente importante e não deixar isto dobrar-se ainda, até estar bem a arder, até ter uma boa chama. E o que eu posso agora fazer é, por exemplo, agarrar aqui assim nos ramos, nos gravetos, e simular que iria começar uma fogueira. O importante é proteger a chama do vento, e estes gravetos ajudam-me também nessa tarefa. Portanto, no fundo o que eu tenho aqui, se vocês repararem bem, é um extensor de fogo. Não é bem uma acendalha, não considero bem uma acendalha, mas um extensor de fogo que me vai proporcionar ter chama durante mais tempo, em vez de estar aqui a gastar no mosqueiro, por exemplo. Outra coisa para a qual a duct tape serve no que toca ao fogo e na qual nos vai auxiliar é o que eu vos vou demonstrar a seguir. Posso tirar aqui uma tira, pode ser pequena, uma tira assim de 7 ou 8 cm. E então o que isto nos permite é, no caso de queremos usar uma barra de magnésio, daquelas barras que o pessoal aí de sobrevivência deve conhecer, o procedimento a fazer para acendermos alguma acendalha é raspar o magnésio, que vai criar umas farlipas, umas raspas, portanto, umas raspas. Quando tivermos mais ou menos assim um montezito do tamanho de uma moeda, uma moeda de 10 cêntimos, qualquer coisa assim, um bom monte de raspas, vamos atirar faíscas com a nossa paderneira e aquilo vai tomar ignição e fazer assim uma labareda, parece um maçarico, acendendo dessa forma a nossa acendalha. O grande problema disso, dessas raspas, é que, como são muito leves, à mínima brisa, ou se levantar um bocadinho de vento, aquilo espalha tudo. Vocês podem já ter um belo monte de raspas, estarem ali 5 ou 10 minutos a tirar as raspas, de repente vê um bocadinho de uma brisa, espalha aquilo tudo, e é uma chatice ter que voltar a fazer. Com a duct tape, o facto dela ser pegajosa vai permitir que essas raspas fiquem coladas. O que isto faz é que as raspas vão ficar aqui coladas, e mesmo que venha algum vento, não as vai separar. Quanto a mim, é uma muito boa utilização da duct tape. Acho que vai ser suficiente. E se repararem, faço assim e elas estão aqui agarradas, não caem. Ok? Conseguem ver? Ótimo, é isto mesmo que eu quero. Agora, haja vento, não haja, é indiferente. Não sei que passa aqui um tornado, isto não vai a lado nenhum. O que eu vou fazer é agora juntar tudo no monte mais junto aqui. Cá está, calma. Ora, aqui está. Estão a ver? Estão a ver o magnésio? Fez agora esta grande labareda. Pumba. A seguir, água. Não é preciso dizer mais nada. Se viram os vídeos que eu fiz, que basicamente estive a fazer foi algo deste género. Os recipientes que sirvam de cantil improvisado ou algo assim com essa função, para no fundo conter água e permitir
transportar essa mesma água connosco. Lá está, se tivermos duct tape, neste caso utilizei cerca de 10 metros, tal como eu vos disse, se tivermos duct tape suficiente, conseguimos fazer um cantil improvisado. Se por acaso perdermos o nosso cantil, tivermos essa infelicidade e não tivermos mais nada onde transportar água. É uma maneira de ajudar nessa necessidade. A nível de comida, por exemplo, será que esta fita adesiva ajuda? Claro que ajuda! Então eu já fiz um vídeo sobre isso, já fiz um vídeo sobre o meu kit de caça para sobrevivência, onde vos mostro como fazer aquelas penas. Aliás, até tenho aqui uma flecha que ainda não está acabada, mas quase. Como fazer assim, estas penas ficam na parte de trás da flecha e a fazem voar a direito. Neste caso, esta aqui tem 3 penas feitas precisamente de duct tape. Okay. Só falta a ponta, ainda não lhe coloquei uma ponta, mas para a flecha voar a direito, se quiserem numa situação de sobrevivência ou de emergência caçar um animal com o elástico de uma fisga, como eu vos mostrei, ou inclusivamente com um arco improvisado feito de paus, etc, etc, para a flecha voar a direito têm que obrigatoriamente pôr algum tipo de penas. Neste caso, podemos facilmente executar esta tarefa com a duct tape. Lá está, mais uma coisa que nos permite auxiliar na necessidade da comida. Arranjamos um ramo relativamente direito, que sirva de haste da flecha, fazemos as penas com duct tape e depois, se quisermos, para caça menor, por exemplo, coelhos, esquilos, etc, nem precisamos mais nada, basta afiar a ponta desse tronco e para curtas distâncias serve perfeitamente. Ou então podemos fazer uma ponta de vidro, se encontrarmos uma garrafa de vidro, ou sílex, ou qualquer coisa afiada para colocar na haste. Pá, temos uma flecha. Primeiros corres. Pá, primeiros corres, mesma coisa. Fita adesiva, basicamente, serve para quase tudo nos primeiros corres. Podem agarrar na fita adesiva e, se, por exemplo, partirem um braço, ou deslocarem um ombro ou qualquer coisa e quiserem imobilizar o braço, agarram na fita e colocam por trás do pescoço, à volta do braço, a passar por trás e pela frente, etc, etc, várias vezes, e conseguem manter o braço fixo com o apoio do pescoço, passando a fita à volta do pescoço e à volta do braço. Podemos, obviamente, utilizar isto como pensos para pequenos cortes. Agarramos num pedaço de fita, limpamos a zona do corte, desinfetamos, colamos e já está. E aquilo automaticamente fica o corte mais junto e tem tendência a fechar com mais rapidez. Se for um grande corte e tivermos que utilizar uma compressa, obviamente podemos agarrar nisto e eu agora até posso pôr aí umas imagens para vocês verem, agarrar nisto num pano, por exemplo, ou um pedaço de tecido que sirva de compressa e com a duct tape, colar esse pedaço de tecido na zona onde queremos que ele fique fixo e onde queremos que ele esteja a absorver o sangue. Podemos, se torcermos um pé, agarramos nisto, damos umas quantas voltas no tornozelo e passando pela zona do calcanhar, por baixo do pé existe uma maneira própria de se fazer, tal como se faz com ligaduras. Pomos por baixo do pé, à volta do tornozelo, etc, e conseguimos imobilizar essa zona que nos permite diminuir a dor e deslocarmos um bocadinho melhor até chegarmos a um sítio onde possamos pedir ajuda. Se fizerem uma bolha num pé, ou aliás, até para prevenir o próprio aparecimento de bolhas nos pés, o que eu e o pessoal lá na tropa costumávamos fazer, era pôr duct tape nas zonas, por exemplo, no calcanhar, e em certas zonas onde existe mais tendência para criar bolhas, pôr duct tape, mesmo que o pé roce na bota, remédio santo. Primeiros corres, cobre grande parte dos primeiros corres a duct tape. Sinalização, por exemplo, obviamente também, sendo desta cor, o que vocês podem fazer numa situação em que, por exemplo, a vossa viatura ficou atascada na neve, ficou sem gasolina, qualquer coisa, agarram na duct tape, que é cinzenta, colam um SOS no tejadilho do carro, se por acaso alguma avioneta passar, mesmo que seja uma avioneta civil, o tejadilho de um carro, obviamente tem uma área grande, facilmente, utilizando a duct tape, podem colá-la de forma a fazer um SOS grande, assim gigante,
E como estão a ver nas imagens, podemos fazer exatamente o mesmo numa tenda ou lona impermeável que nos esteja a servir de abrigo. Se for de cor laranja fluorescente ou amarelo fluorescente, melhor ainda, porque mais nos vai ajudar na sinalização. Mas voltando ainda ao caso do carro, se por alguma razão tivermos que o abandonar, por exemplo, nos atascamos ou perdemos numa zona totalmente remota e extremamente afastada da civilização e não avisarmos ninguém para onde íamos, ou seja, não vai haver ninguém à nossa procura e eventualmente podemos ter que ser nós a autorresgatar-nos, ou porque a água acabou e no prazo de 3 dias morremos se não tivermos água, qualquer coisa nos faz autorresgatar. Para além do SOS no tejadilho, podemos colocar uma seta bem grande, feita de fita adesiva, no capô do carro, a apontar para a direção que seguimos, e se por acidente há uma avioneta passar, qualquer coisa que veja o SOS lá em baixo no carro e a seta, vai provavelmente enviar autoridades para o local, vai enviar ajuda, e essa ajuda, quando chegar ao local, e inclusivamente podem ter deixado um bilhete no carro a dizer: somos tantas pessoas, estamos nesta situação há X dias, por isto e por aquele motivo seguimos nesta direção. Tem a seta, tem a direção indicada, as autoridades podem tentar ir ao vosso encontro. É um exemplo, sinalização, inclusivamente podem rasgar pedaços de duct tape e, se tiverem duct tape obviamente suficiente para isso, e sei lá, 200 em 200 metros, ou 300 em 300, 500 em 500, o que for, vão colando pedaços de duct tape numa árvore. Até podem fazê-los com o formato de uma seta a apontar na direção em que vocês estão a seguir, sabem a direção em que vocês estão a deslocar e facilmente podem seguir o trilho por onde vocês foram, até a duct tape se gastar. É uma forma de sinalizar, dar indícios, como o pessoal como aquela história das migalhas, que deixa aqui migalhas para o chão para depois sabemos o caminho de volta. É um exemplo, sinalização. Bom, já temos abrigo, fogo, água, comida, primeiros socorros e sinalização em que a fita adesiva nos pode ajudar. E na orientação, também pode? Pode, sim senhor. Imaginemos o seguinte cenário: vocês estão a deslocar-se numa determinada direção muito específica, tiraram um azimuth, e eu hei de fazer vídeos sobre isto mais tarde no meu canal. Tiraram um determinado azimuth que vos permite viajar em linha reta numa direção muito precisa, e chegam a uma altura que querem parar para explorar aquela zona. Vocês, o último ponto de referência nessa linha reta é, por exemplo, uma árvore como aquela que ali está à frente. O que é que vocês podem fazer para não se perderem? Isto funciona tanto numa situação em que vocês ainda não estão perdidos, nem numa situação de sobrevivência, mas por isso mesmo querem evitar que possa surgir, querem evitar, por exemplo, perder-se, ou inclusivamente numa situação de sobrevivência em que estão a auto-resgatar-se, a tentar orientar-se e estão a seguir essa tal direção muito específica, não se querem desviar dela. O que é que vocês podem fazer? Vocês vêm, portanto, eu terminei no seguimento da linha reta, está esta árvore no caminho. Ok, eu quero parar aqui para explorar esta zona à procura de água, à procura de, por exemplo, da sandália, qualquer coisa que possa utilizar mais tarde. O que é que eu vou fazer? Ok, eu estava-me a deslocar nesta direção, vou passar para o lado da árvore e colocar aqui a mochila na direção para onde eu quero ir. Posso-me colocar de costas para a árvore e ver qual é o próximo obstáculo à distância que está no seguimento dessa linha reta. Ok, é ali. E depois confirmo mais tarde. Mas o que eu vou fazer agora é utilizar o chamado Waypoint Marker, ou seja, marcador de caminho. E eu neste caso chamo-lhe marcador de retorno, porque, lá está, este é feito com fita adesiva, e se for uma fita adesiva, como eu disse, cor de laranja, fluorescente, altamente visível, o que eu posso fazer é colocar aqui este Waypoint Marker, marcador de caminho, marcador de retorno, e agora posso-me livremente afastar e explorar 360 graus à volta, o máximo de distância que conseguir, desde que me permita ver o tal marcador fluorescente. Enquanto eu vir o marcador, eu posso explorar à vontade o terreno em qualquer direção dos 360 graus, porque consigo ver sempre. Posso ir até lá ao fundo, consigo ver sempre, desde que consiga ver sempre o marcador, consigo voltar ao local de origem. Quando tiver acabado, recolho, arrumo tudo, ok? Meto-me de costas de onde eu vim, vejo novamente o sítio, o azimuth para onde quero ir, ok, é naquela direção, e continuo na mesma direção exatamente que seguia. Para fazer isto é bastante simples. Vou tirar aí umas
5 fitas com um bocadinho mais de um palmo e tal. E vou sobrepor cada uma dessas fitas ligeiramente, ou seja, colá-las assim desta forma. Assim. E agora tapar deste lado. Faz aqui um furo perto de um canto com a vossa faca e agora passa um fio, por exemplo, não 2 nós para segurar o fio aqui, e tem um marcador que eu chamo de marcador de retorno ou de caminho. A nível de reparações de material, a duct tape é extremamente útil. Qualquer rasgão que façamos nas calças, uma camisola, um buraco, qualquer coisa que é uma zona por onde vai entrar frio e estamos a perder calor, sendo a roupa a nossa principal defesa a nível de abrigo, obviamente podemos tapar esse buraco com 2 ou 3 tiras de duct tape. Podemos fazer o mesmo se tivermos um buraco numa tenda, um buraco num toldo impermeável, qualquer coisa, podemos tapar dessa forma. Aliás, eu tenho aqui um exemplo para vocês do quão útil é a duct tape a nível de reparações. Tenho este cantil, tem aqui um bom buraco, um grande buracão. Pá, tem um bom buraco e eu já experimentei, é possível só com duct tape colocar aqui umas quantas tiras e impedir completamente a água de sair para onde quer que seja. Já fiz a experiência durante 24 horas, aliás, durante quase 48 horas, salvo erro, foram quase 2 dias, não saiu água nenhuma. Querem ver? Tá? Opa, completamente roto. Vou-vos mostrar como a duct tape pode ser eficaz a resolver este problema. Obviamente primeiro tenho que o secar bem, para a duct tape aderir melhor. Utilizei para aí umas 1, 2, 3, 5, para aí umas 5 tiras ou 6 de duct tape com uns 10 cm cada uma, sobrepostas, colei-as em várias camadas sobrepostas umas sobre as outras, bem colado, para não ter espaços de ar. Nem sequer está úmido, não está a pingar nada. A fita adesiva, a duct tape, mantém-se aqui colada como deve ser. Que foi, Rex? Que foi? Estás a reclamar? Estava eu a dizer, a fita adesiva, a duct tape mantém-se aqui bem fixa, não descolou sequer. Vamos então ver. Aqui abrir. Cá está. Dúvidas, há? E agora estou a falar de cantis, lembrei-me de outra coisa, de outro exemplo, em relação à prioridade ou à necessidade de água que não vos mostrei há bocado, ou que não expliquei, que é o seguinte: imaginemos, eu tenho aqui esta garrafa, okay, este cantil da Clean Canteen, tem uma boca larga, como estão a ver, ou seja, a água entra extremamente bem cá dentro, mas imaginemos o seguinte cenário: existe um rio que fica num vale muito escavado, numa zona muito escarpada e que tem alguma corrente. Obviamente torna-se perigoso, eu descer até mesmo ao rio para recolher água. Posso escorregar, posso cair, bater numa rocha e game over para mim. Ou cair para dentro do rio, ser arrastado pela corrente, agarrando num pedaço de corda suficientemente comprido. E este aqui tem cerca de uns 4 metros ou 5. O que eu posso fazer é, vou colocar um bom pedaço, provavelmente um pedaço assim até ao final da garrafa, para ter a certeza
que ela não escapa, ou um bocadinho mais, a passar do final da garrafa para ter certeza que ela não escapa. E agora vou prendê-la precisamente com esta fita adesiva da melhor forma que conseguir, assim, bem presa, e vou dar umas quantas voltas. 2 ou 3 voltas chega perfeitamente. Também não quero gastar, se calhar uma volta ou 2 faz o trabalho também. Eu não quero gastar muita duct tape, depende da duct tape que tiver. Se tiver pouca, dou só uma volta ou 2. E agora, com este pedaço que sobrou de corda, para ter certeza que a corda com a pressão da água não pode escapar daqui, vou dar um nó. Aliás, 2 nós simples nela própria. Desta forma. Aproxima aí, Cátia. Vamos ver. Esta não é a melhor situação para eu ir recolher água, mas se este rio for dos poucos num raio de vários quilómetros, vou ter que aproveitar, não tenho como fugir disso, principalmente se já não tiver água, tiver o cantil vazio. E então vou tentar recolhê-la desta forma, que mostrei. Agarrando na garrafa, é só baixá-la até lá abaixo com cuidado, utilizando a corda e a duct tape. Segurar na corda com força, para ela não se escapar da mão. Sim. E agora é só recolhê-la. Pá, consegui obter toda a água que queria. Obviamente não, porque a corrente também é muita, mas enchi o cantil quase todo, sem arriscar a minha vida. Estão a ver? Pá, deixa-me cá ver se consigo arranjar mais exemplos. Olhem, por exemplo, estou-me aqui a lembrar de outra que me esqueci há bocado de vos falar. Por exemplo, para qualquer tarefa que precisem de corda e em que a duct tape em fita não seja a solução ideal. Sei lá, se quiserem fazer um fogo por fricção utilizando o arco, a técnica do arco, portanto o bow drill, e então precisam mesmo de corda para conseguirem girar o pau e fazer a fricção. Se por exemplo o vosso cinto de rebentar, quiserem substituí-lo por alguma coisa que vos prenda as calças melhor à cintura, em princípio a duct tape em fita não vai ter se calhar a mesma utilidade do que um pedaço de corda, porque depois ao ser uma fita é difícil de amarrar, enquanto uma corda é mais fácil de dar um nó ou 2. Qualquer coisa onde seja melhor corda do que propriamente uma fita e não tiverem corda com vocês, ou já tiverem acabado com ela, tiverem pouca, o que quer que seja, podem inclusivamente fazer corda utilizando duct tape. Existem várias técnicas, eu não vou estar agora aqui a aprofundar muito. Pá, isto é só apenas uma pequena demonstração, ok? Provavelmente depois achei de fazer um vídeo mais detalhado acerca desta técnica de fazer corda com duct tape. Outra coisa que podemos fazer, que me lembrei agora, é impermeabilizar recipientes, nomeadamente latas, por exemplo, onde guardemos material, e é isso que eu vos vou mostrar agora mesmo. Faz de conta que eu tenho aqui material que não quero que fique molhado, por alguma razão, se eu escorregar aqui dentro de um rio ou cair uma grande chuvada e eu ficar completamente encharcado, não quero que a água entre de forma nenhuma aqui para dentro. O que eu posso fazer é agarrar na duct tape, fechar a caixa, agarro na duct tape, vejo mais ou menos qual é que é o perímetro, a quantidade que eu vou querer
para ir à volta disto. Não preciso desta grossura toda, porque a lata é relativamente fina, como vocês estão a ver. E então o que eu posso fazer é rasgar ao meio, que isto rasga-se muito bem, devido à malha, àquela malha que eu expliquei que tem, aquela espécie de rede. Aquele pedaço posso guardar, obviamente não vou deitar fora, quero guardar todos os recursos que tenho. E o que eu vou fazer agora é simplesmente agarro na lata, a lata não está impermeabilizada, a água, se a lata for mergulhada dentro da água, a água vai entrar aqui pelo lado, por estas frestas. E o que eu vou fazer é, aqui na borda, vou colar isto muito bem, tudo à volta, sem ter espaços de ar. Tudo bem esticadinho. Assim, sempre à volta. Aqui. Assim com a unha. Estão a ver? Assim. Sempre à volta. E basicamente o que tem neste momento é uma lata estanque. Se tiverem aqui a sandália, se guardarem a sandália aqui dentro, muito provavelmente, mesmo que caiam dentro da água, a não ser que estejam 1 hora ou 2 mergulhados em água, pá, se caírem dentro da água e saírem passado pouco tempo, em princípio a água não entra cá dentro. Isto também pode ser bastante útil, por exemplo, no caso de utilizarem uma lata destas para fazer char cloth. Depois de o fazerem e da lata arrefecer, obviamente a lata tem o furo, vocês vão ter que vedar a lata à volta com o char cloth lá dentro e, utilizando um quadrado de duct tape, podem fechar o furo facilmente, fazendo com que a lata fique completamente impermeabilizada e o char cloth fique lá dentro sem perigo nenhum de ganhar umidade ou de se molhar. Se vocês ficarem todos encharcados, fica lá dentro seguro, e quando o quiserem utilizar é só tirarem a tira de lado e utilizar o char cloth. Se quiserem fazer mais char cloth, destapam também o buraquinho e fazem mais char cloth, depois voltam a tapar. Antes de terminar, queria só dar-vos aqui alguns conselhos, nomeadamente em relação à quantidade de duct tape que eu aconselho a transportarem, no mínimo. Ora, no mínimo, eu aconselho sempre o pessoal a transportar entre 10 a 15 metros. Mais para o lado dos 15 metros do que para os 10 metros. Se puderem fazer como eu e comprar um logo de 25 metros e transportarem com vocês, ou irem gastando à medida que vão precisando nas tarefas lá em casa, etc, etc. E depois, quando ele tiver cerca de 15 metros, guardarem no vosso kit permanente, façam dessa forma, que é o que eu faço. Aliás, pá, tenho esta bolsa relativamente pequena, que transporta a tiracolo, tem aqui a minha garrafa de água, tem a serra de lado, arranja maneira de a fixar aqui com um elástico. Este normalmente é o sítio onde eu a transporto. Abro, cá está ela. Estão a ver? Tiro para fora, está aqui a minha garrafa de água. E estão aqui cerca de 15 metros de duct tape. 15 metros já dá para muita coisa. Lembrem-se que eu nos vídeos anteriores utilizei 10 metros, algo desse género, só em duct tape, o recipiente feito de duct tape para conter água e substituir o nosso cantil. Se tivermos apenas 10 metros é curto, porque depois não podemos fazer mais nenhuma tarefa. Outra forma bastante útil que vocês podem utilizar para guardar fita adesiva é agarrarem um cartão de plástico, por exemplo, um cartão de multibanco que vocês já não utilizam, um cartão de uma empresa, qualquer coisa que vocês já não dão utilidade, cortam esse cartão de plástico, desenrolam a fita adesiva do rolo original, enrolam à volta desse cartão de plástico e ficam com a fita arrumada desta forma bastante compacta. Neste rolo aqui, neste caso, estão à volta dos 3, 4 metros, por isso bastam, por exemplo, 4 ou 5 rolos destes para termos a quantia mínima de entre 12 a 15 metros, que é o que eu recomendo, e de forma extremamente compacta. Ou então fazem isto ligeiramente mais grosso, por exemplo, com 5 metros, e basta 3 rolos desses para terem 15 metros, de forma bastante compacta e fácil de arrumar. E então, pá, mais uma vez obrigado pelos vossos comentários, pelas vossas vistas, obrigado pelas vossas opiniões e conselhos que também me dão a mim, e ideias novas que me fazem aprender um bocadinho mais e pensar nas coisas de outra perspectiva. Pá, obrigado por tudo isso, por aprendermos juntos e pela vossa companhia. Já sabem, sou o Pedro, praticante do Craft Técnico de Sobrevivência. Vemo-nos no próximo.